Hoje de manhã, você provavelmente acordou com um alarme, checou o celular antes mesmo de levantar da cama e sentiu por um segundo uma pontada de ansiedade antes mesmo de saber por quê. Você chamou isso de estresse do dia a dia, chamou de rotina, mas há uma parte de você, escondida bem no centro do seu crânio, que não recebeu a notícia de que o mundo mudou. Ela ainda acha que é 50.000 antes de Cristo. E ela está tomando decisões por você agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Isso não é uma metáfora, é neurociência. Voltemos no tempo. Não 100 anos, não 1000, 200.000 anos para o surgimento do Homo sapiens anatomicamente moderno na África. Nesse intervalo gigantesco de tempo, a agricultura existe há apenas cerca de 12.000 anos, a escrita há 5.000, a eletricidade há pouco mais de um século. Se você comprimisse toda a história humana em um único dia de 24 horas, a internet apareceria nos últimos segundos antes da meia-noite. O antropólogo evolutivo Robert Sapolsky, em suas pesquisas sobre estresse crônico, descreve algo perturbador: nosso sistema de resposta à ameaça, aquele que dispara adrenalina, acelera o coração, aperta o peito, foi desenhado para emergências que duravam minutos. Um leão, uma queda, um ataque. Não foi desenhado para ficar ligado por 8 horas seguidas, todos os dias, por causa de um e-mail, que ainda não foi respondido. E é aqui que a primeira revelação começa a doer. Os cientistas chamam isso de descompasso evolutivo, e ele é a chave para entender praticamente todo o desconforto silencioso da sua vida moderna. Pense na última vez que você checou o celular sem nenhum motivo, nenhuma notificação, nenhum som, só aquele impulso quase automático de deslizar o dedo pela tela. Isso não é falta de disciplina. Durante centenas de milhares de anos, checar o ambiente, o horizonte, os arbustos, o som distante de um galho quebrando, significava a diferença entre viver e ser almoço de alguma coisa. O seu cérebro trata cada notificação, cada mensagem não lida, como se fosse um possível predador ou um possível recurso escondido na savana. Ele não sabe a diferença entre um leão e um curtiu sua foto. Para ele, é a mesma categoria de informação, algo que pode mudar sua sobrevivência. Os pesquisadores chamam a segunda camada disso de a tribo fantasma. Você já sentiu aquele desconforto físico, quase uma dor no peito, quando é ignorado em um grupo de mensagens? Ou quando alguém não responde seu oi por horas? Estudos em neuroimagem, como os conduzidos por Naomi Eisenberger na UCLA, mostraram que a rejeição social ativa as mesmas regiões cerebrais associadas à dor física. O córtex cingulado anterior dorsal, a mesma área que acende quando você queima a mão no fogão. Isso não é coincidência biológica, é herança. Durante a maior parte da nossa existência, vivemos em grupos de talvez 50 a 150 pessoas. Ser excluído da tribo não era um mal-estar emocional passageiro. Era, literalmente, uma sentença de morte lenta, sem proteção, sem comida dividida, sem ninguém para cuidar de você se adoecesse. O seu cérebro ainda trata cada silêncio de um grupo de WhatsApp como se fosse esse tipo de abandono. E então vem a terceira camada, talvez a mais silenciosa de todas, a vigília que nunca termina. Você já ficou deitado, exausto, mas com os olhos abertos no escuro, o corpo cansado, mas a mente ligada, alerta, como se estivesse esperando alguma coisa. Antropólogos que estudam sociedades de caçadores-coletores contemporâneas, como os Hadza da Tanzânia, documentaram algo curioso. O sono ancestral nunca foi um bloco contínuo de 8 horas. Era fragmentado, interrompido, vigilante. Porque dormir profundamente demais, por tempo demais, sem ninguém de guarda, era um risco real.
Hoje você tenta forçar seu corpo a um sono ininterrupto que talvez nunca tenha sido natural para a nossa espécie. E quando ele resiste, você chama isso de insônia. Talvez seja, na verdade, memória. A quarta camada é a que mais gente sente e menos gente entende: a multidão impossível. O antropólogo Robin Dunbar propôs, em suas pesquisas sobre o córtex pré-frontal de primatas, que o cérebro humano tem uma capacidade cognitiva limitada para manter relações sociais estáveis, algo em torno de 150 pessoas. Esse é o chamado número de Dunbar. E ele explica por que uma cidade de milhões, uma rede social de bilhões, um feed infinito de rostos desconhecidos produz em você uma exaustão que não tem nome exato. Seu cérebro está tentando processar cada rosto, cada vida, cada comparação, como se todos fossem parte da sua tribo. Mas nenhum sistema biológico foi desenhado para isso. Você não está fraco. Você está simplesmente além da sua própria capacidade evolutiva de processamento social. E aqui está o momento em que tudo precisa ser dito de outra forma. Se você já se sentiu quebrado por não conseguir dormir, por se sentir sozinho mesmo cercado de gente, por checar o celular sem motivo, por sentir uma dor quase física quando alguém te ignora, talvez a verdade seja mais interessante e mais gentil do que você imaginava. Você não é um sistema com defeito. Você é um sistema perfeitamente ajustado. Só que para um mundo que não existe mais. O problema nunca foi você. O problema é a velocidade com que o mundo mudou e a lentidão sagrada com que a evolução trabalha. A cultura muda em anos, a tecnologia em meses, mas o genoma humano muda em dezenas de milhares de anos. Você está carregando dentro do crânio um instrumento de sobrevivência forjado na savana e tentando usá-lo para sobreviver a notificações, prazos, feeds infinitos e silêncios de WhatsApp. Não existe conserto para isso, porque não existe nada quebrado. Existe apenas uma pergunta que fica no ar, depois que as luzes se apagam e o celular fica de tela preta na sua mesa de cabeceira. Quantas das coisas que você sente hoje, a ansiedade sem motivo, o cansaço que não passa, a solidão em meio à multidão, são, na verdade, ecos de um corpo que ainda está esperando o amanhecer de uma savana que não existe mais, tentando proteger uma pessoa que, sem que ela soubesse, já está segura há muito tempo.